Fala pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Siqueira. Hoje sou arquiteta e urbanista, também formada aí como bombeira civil, certo? Eu estava vendo um vídeo aqui de uma colega e eu pensei, por que não gravar um vídeo falando sobre isso? Na verdade, eu vi um vídeo que não tinha nada a ver com o que eu vou falar agora, mas me deu a ideia e eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. Na verdade é assim, eu criei o meu canal no YouTube lá em 2020, tá? Foi logo que eu saí da faculdade, fiz faculdade de arquitetura, saí da faculdade. Na época eu não consegui trabalho na minha área, tá? Eu havia pedido para a empresa que eu trabalhava me mandar embora, que eu queria conseguir algum trabalho na minha área. E mesmo assim, depois que a empresa me mandou embora, eu não consegui trabalho na área como arquiteta, tá? E aí eu resolvi partir para um ramo nada a ver. Eu fui trabalhar em loja, eu abri uma pequena loja, fui trabalhar com papelaria, vendendo açaí, fazia bolo de pote, tá? Fazia bolo de aniversário, né? Cestas de café da manhã. Porém, quando você começa a trabalhar por conta, você vê a dificuldade que é. É aluguel para pagar, é conta de água, é conta de luz, tá? Eu precisava às vezes sair para fazer compras, então eu acabei contratando a minha sobrinha na época para me dar uma força. Então é funcionário que você tem que pagar, porque não é porque é parente, sobrinho, você não tem que pagar, né? Então assim, contratei ela, registrei, paguei tudo direitinho, né? Pagava tudo certinho. Até mesmo sendo minha sobrinha, eu registrei ela, tá? Eu costumo dizer assim, eu não sou 100% santa, porque santo só existe um, né? Que a gente sabe que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu procuro, no máximo possível, manter minhas coisas certas, certo? E aí, com aquele negócio do valor de aluguel alto, né? As contas e tal, começou a sobrar muito pouco, tá? E trabalhava ali de segunda a sábado, era corrido, tá? Abria a loja 7h30 da manhã, fechava lá 8 horas da noite, de segunda a sábado. Então era bem puxado. E aí chegou um momento que não deu, né? Tentei, não deu, tá? E aí fiquei com a loja lá uns quase 2 anos aberta. Surgiu uma oportunidade para mim trabalhar como corretora de imóveis. E aí eu conversei com a minha sobrinha, falei, olha, nós vamos precisar fechar a loja, porque não tá dando para pagar as contas, pagar você e tal, e eu vou tentar trabalhar na área de corretora de imóveis. E aí eu tive que desligar ela, paguei os direitos dela, tudo direitinho, graças a Deus. Como eu disse, sempre gostei das minhas coisas certas, então eu tinha, mesmo como MEI, eu abri o CNPJ para poder registrar ela, para emitir nota fiscal se o cliente pedisse, tudo. E assim foi feito. Encerrei, fechei a loja, devolvi o ponto. Fiz algumas promoções com os itens que tinham, outros eu dei para minha família, né? Outros itens. E fui trabalhar na área da corretagem. E, gente, quem já trabalhou de corretor de imóveis sabe como é difícil, não é fácil. Na verdade, nada da vida é fácil, tá? Todo trabalho vai ter aquela dificuldade, mas tem aquele trabalho que quando você é contratado, você tem ali seu salário,
Você tem ali recebimento de vale transporte, seu vale alimentação, seu vale refeição. Mesmo sendo um trabalho difícil, quando você vai trabalhar registrado, você tem esses direitos. E na área da corretagem, na época eu fui trabalhar como corretora em uma construtora, era lançamento de apartamento. Não tenho nada que falar dessa empresa. Também, assim, fui muito bem recebida. Coordenador maravilhoso, coordenadora maravilhosa. Uma equipe fantástica. Ganhei lá uma nova família. Só que eu não tinha salário. Nem eu e nem as outras pessoas que trabalhavam ali comigo, né? Então, assim, você tinha que vender para ganhar comissão para ter um salário, né? Mas eu falei, eu vou arriscar, né? Vou dar o melhor de mim. Então, eu levantava todos os dias, como se fosse numa empresa registrada, eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair. E eu me desdobrava. Eu saía nas ruas, fazendo prospecção de cliente, entregando os folders do apartamento, era embaixo de sol, embaixo de chuva. Eu não tava nem aí que era chuva, tá? Teve um dia que a sola do meu sapato saiu, tá? Acho que de tanto que eu andava, né? Mas assim, chegava na hora H, perto, não saía venda. Teve uma vez que eu fiquei muito esperançosa, fiquei em uma ansiedade, eu sou muito ansiosa, fiquei mais ainda. Porque eu acabei prospectando um cliente com potencial alto de vendas, ele entregou toda a documentação. Mas quando não é para ser, não é, gente, não adianta. A gente às vezes faz um plano e Deus faz outros. Muitos planos de Deus na hora você não entende, mas lá futuramente você vai entender. E aí o que aconteceu? Era um lançamento e poderia, né, começar a assinar a documentação tal dia. E aí estava certo que esse cliente ia lá para assinar. E na última hora, a construtora mudou a data. Falou, olha, não vai poder assinar esse final de semana, vai poder assinar só a partir do outro final de semana. Nisso aí o cliente esfriou. O cliente esfriou. E eu mandava mensagem, eu ligava e ele não me atendia. Ele acabou me bloqueando. E nunca mais apareceu. Tá? Eu fiquei um ano e pouquinho, eu não consegui vender um apartamento. Os pés chegavam em casa, assim, os pés doendo, porque eu andava muito. Meu coordenador, um deles falava assim para mim, nossa, eu não sei o que está acontecendo com você, Elisângela. Meu Deus do céu, cadê aqueles clientes? Cadê, menina? Chega na hora H, sempre acontece alguma coisa. Não sei, eu nunca vi isso. Eu vejo você se esforça tanto. Ele não entendia. Eu falava, eu não entendo. Sinceramente, olha, meu nome lá era Deusa. Deusa do céu e, sabe, até que Deus, ele permitiu de vir a pandemia. Então, tem coisas na vida que, por mais que você queira ir adiante, Deus te tira daquele lugar. E por que eu estou falando isso? Isso tem acontecido muito comigo. Mas enfim, voltando lá atrás. Quando veio a pandemia, que todo mundo sabe como foi difícil,
Você não podia mais sair de casa, tá? Então, assim, os plantões se encerraram. Não tinha mais plantão para você ir. E aí, que até então eu tinha estudado, já estava formada como arquiteta, mas eu só tinha um certificado, não tinha experiência nenhuma, tá? E aí, depois da minha formação, mandei alguns currículos, sem experiência não consegui contratação. Resolvi abrir a loja, trabalhava lá, feito uma condenada também na loja. Não tinha tempo assim, nem para pensar no curso que eu tinha feito, né? Porque eu me dava demais na loja também. Depois eu me doava por inteira no plantão de vendas. Tanto é que Deus foi tão maravilhoso comigo que, apesar de eu não ter ganhado nenhuma comissão, não ter feito nenhuma venda, lá tinha alguns sorteios, né? Coisinhas simbólicas, que era valezinho às vezes de R$50, R$100, né? Mas Deus era tão maravilhoso comigo que era sorteio, mas mesmo no sorteio eu ganhei umas 3 vezes esses valezinhos e eu ficava muito feliz, né? E aí, gente, quando veio a pandemia, os plantões se encerraram, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que foi a pergunta que muitos na época se fizeram, né? Então eu costumo dizer que a pandemia, apesar de para muitas pessoas terem sido algo muito difícil, para mim foi algo bom. Por quê? Porque eu tive que ficar dentro de casa, a cabeça ociosa. Aí eu parei para pensar, porque eu fiz a faculdade de 5 anos, não consegui trabalho na área. O que eu preciso para poder ter uma oportunidade para trabalhar na área, quando melhorar essa situação da pandemia? O que eu preciso ter? E aí eu fui a fundo, né? Fui pesquisar, falei, só a faculdade pelo jeito não foi suficiente. Aí eu comecei a ver que eu precisava ter noções de alguns cursos de desenhos, né? E vou dar um exemplo aqui, um curso de AutoCAD, porque quando eu fazia faculdade, eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, então eu não tinha tempo para fazer curso, porque eu trabalhava o dia inteiro, saía do serviço e ia para a faculdade. Final de semana era trabalho atrás de trabalho da faculdade, porque quem faz arquitetura sabe como que tem trabalho para fazer. Então, tempo mesmo para estudar não tinha. Aí, quando veio a pandemia, que eu me vi dentro de casa, eu me fiz essa pergunta, eu falei, caramba, o que eu preciso ter de experiência para, né, tentar conseguir alguma coisa na minha área quando melhorar a situação da pandemia? Aí eu fui ver, eu falei, preciso estudar um curso, fazer um curso de AutoCAD. Eu preciso fazer um curso de SketchUp. E aí eu comecei a comprar diversos cursos. Comprei curso de AutoCAD, curso de SketchUp, comprei curso de Revit e comecei a me debruçar em cima desses cursos. E aí um dia eu vi uma frase que dizia assim: quem não se mostra não é visto. Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça. Aí eu olhava meus projetos e comparava com os projetos de outros profissionais. Falava, nossa, meu projeto não tá bonito, tá horroroso, tá feio. Aí eu via aqueles outros projetos maravilhosos, ficava com vergonha do meu. Mas aí eu vi essa frase, quem não se mostra não é visto. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Estou fazendo esses cursos, já estou desenhando alguma coisa aqui, né, no AutoCAD, no Revit, renderizando em Lumion, né? Falei, quer saber de uma coisa? É isso aí, quem não se mostra não é visto. O que a gente não pode fazer é parar no tempo.
mas eu posso começar a divulgar meus trabalhos, eles estando bonitos ou feios. Eu preciso me mostrar. As pessoas precisam saber que eu existo, né? E aí foi aonde surgiu a ideia da minha pessoa fazer uma página no Facebook, fiz grupo no Facebook e criei meu canal no Instagram, no YouTube, tá? Criei meu canal no YouTube e comecei a postar ali os meus trabalhos, né? Meus projetos de cursos mesmo. Se alguém tiver curiosidade e quiser entrar no meu canal, eu até peço a ajuda de vocês aí, que hoje aqui a minha intenção é essa, falar um pouquinho da minha pessoa e pedir também o apoio de vocês aí para se inscreverem no meu canal, para conhecer um pouquinho mais da minha trajetória. Dá um joinha lá para me ajudar, não custa nada. Hoje você aplaude, amanhã você é aplaudido. Então assim, pessoal, por favor, se inscrevam no meu canal, me ajudem. Tô pedindo mesmo para mim crescer o meu canal, porque do tempo que aconteceu isso para cá, eu já cresci muito como pessoa, como profissional, e tenho muitas coisas que hoje eu posso estar aqui através do meu canal no YouTube compartilhando com vocês os erros que eu cometi, que eu quero também compartilhar com vocês, que a gente é humano, às vezes a gente erra, mas hoje você erra para amanhã você acertar. E quem sabe você me acompanhando aqui, você ouve a minha história, pega como exemplo, para não passar pelo mesmo processo que eu passei, né? Então assim, por favor, curte, comenta, compartilha, tá? Sou uma pessoa de muita fé em Deus, graças a Deus, que é o que me fez estar aqui hoje, né? Estar aqui perseverando, né? E aí, gente, o que acontece? Postei um vídeo lá, que não se mostra não é visto, e um engenheiro na época viu um projeto meu e fez um comentário, né? E eu nunca tinha tido contato com um engenheiro, com um arquiteto, a não ser os professores da faculdade, né? E quando aquele engenheiro fez um comentário acima do meu projeto, que tinha achado meu projeto bonito, não sei o quê, nossa, aquilo para mim, assim, eu fiquei radiante, né? Aí eu falei, meu Deus, um engenheiro comentou meu projeto e tal. E aí, gente, eu não perdi a oportunidade. Agradeci, certo? Deixei lá, fiz um comentário, deixei meu telefone, se ele quisesse falar comigo, a gente podia marcar um café e tal. E vocês acreditam que surgiu o café? Ele me chamou para um bate-papo. Ele estava trabalhando, ele estava até em horário de almoço, ele trabalhava numa empresa e na frente da empresa, próximo, tinha um restaurante, nós marcamos um café. Cheguei lá, me apresentei, falei um pouco da minha trajetória para ele, não menti, falei que eu não tinha experiência, tudo, e ele me ouviu atentamente, foi muito simpático e me falou dos planos dele, né, engenheiro Márcio. Ele tem também um canal no YouTube, então se alguém quiser também seguir ele, também é um engenheiro maravilhoso, engenheiro Márcio, o canal dele aí, o nome é Pé no Barro, né? Futuro aí, quem sabe presidente da República, porque está entrando para o meio da política, na verdade já entrou, né? Não se elegeu ainda, mas por fé em Deus vai se eleger. Então assim, Márcio de Cotia, né? E gente, ele acreditou em mim, né? Então assim, tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus, né? E às vezes a gente não entende os planos de Deus. Deus permitiu de vir aquela pandemia, fechasse os plantões, e Deus permitiu até de eu não vender nenhum apartamento. Porque talvez se eu tivesse vendido pelo menos um apartamento, tivesse pegado gosto pelo dinheiro, porque o plantão que eu estava trabalhando era
O empreendimento era um prédio de alto padrão, então a comissão era boa. Então, o que eu penso? Deus permitiu de eu não vender nenhum apartamento. Porque se eu tivesse vendido um apartamento, eu teria pegado gosto pelo dinheiro. E talvez veio a pandemia, mas eu vendi, eu ganhei dinheiro. Quando voltasse, encerrasse a pandemia, talvez eu teria voltado para a corretagem. Mas aí, como eu não vendi nenhum apartamento, aí veio a pandemia. Aí, sabe quando você perde meio gosto? Você fica um ano e pouco tentando vender e não ganha nada. Então você meio que deu uma desanimada, né? Eu dei uma desanimada e aí eu falei, não, vou focar aqui nos cursos para mim tentar entrar na minha área. Aí conheci esse engenheiro, foi muito simpático, acreditou em mim, graças a Deus, me recebeu muito bem, né? E falou dos planos dele, que ele morava em um local que era próximo de um loteamento que estava se iniciando. E ele tem muito conhecimento até hoje. Eu acredito que logo, logo vai ser presidente da República mesmo, porque ele tem muito conhecimento, muita gente gosta dele. E aí, próximo da casa dele, estava surgindo um loteamento novo, ele estava envolvido nesses loteamentos e tal, e ele é engenheiro e tal. E aí, a gente acabou meio que fazendo uma parceria, e aí começaram a surgir meus primeiros projetos, né? Mas o que eu quero hoje aqui é pedir o apoio de vocês para o meu canal e falar um pouquinho das minhas experiências de vida, dos meus erros, das coisas que eu já passei, que eu não quero que vocês cometam os mesmos erros, porque de lá para cá eu já tive muitos erros e acertos. Eu vou continuar essa história no próximo vídeo. E acompanhe meu canal, porque eu sei que muita coisa que eu vou falar aqui vai servir para muita gente. Certo? E aquilo, quando a gente faz um canal no YouTube, o nosso sonho mesmo é monetizar, né? Mas eu não tô só aqui para monetizar. Eu quero também passar um pouco das minhas experiências de vida, para que vocês não venham passar pelas mesmas coisas que eu já passei. E eu tenho uma história aí que ela ainda não terminou. Eu quero muito compartilhar com vocês, quero a opinião de vocês nos próximos vídeos sobre isso. Eu vou dar um spoiler. Calote. Calote. Ou falta de pagamento, ou atraso de pagamento. Mas eu tenho uma história relacionada a isso. Quem nunca passou por isso? Me aguardem.